Daniela Lima apronta novamente. A porta-voz do poder lá na Globo News, a jornalista mais querida dos ministros do Supremo, do governo Lula e dos poderosos de Brasília, realmente nunca decepciona. Você pode contar com ela para trazer sempre apurações em primeira mão dos bastidores do poder em Brasília. E quando eu digo em primeira mão, é em primeira mão mesmo. A Daniela Lima, ela balança na frente da tela com o celular na mão, enquanto ela lê ao vivo mensagens do WhatsApp dos ministros do governo Lula, ou quem sabe, até mesmo do Lula e da Janja. Assista aqui comigo esse vídeo inacreditável dela na Globo News da sexta-feira passada. Vamos trazer informação urgente aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de disparar uma ordem para a sua equipe para que todos os 27 governadores, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça coordena uma reunião para discutir a PEC da segurança pública. A ordem de Lula foi dada depois de ontem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diante de um tiroteio que fechou a Avenida Brasil e deixou 3 pessoas inocentes mortas, ter dito que sozinho o Estado não vai conseguir resolver a crise da segurança pública. A PEC é um ordenamento que mexe na Constituição para dar ao Ministério da Justiça e às Forças Nacionais de Segurança um poder maior de coordenação da segurança pública no Brasil, junto aos estados. Hoje, a obrigação de cuidar da segurança pública é dos governadores, pela Constituição. A proposta foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, desenhada, foi entregue ao governo federal, foi analisada pela Casa Civil e na quinta-feira, então, devem se reunir. Lula, deixa eu trazer aqui os detalhes para vocês. Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os 27 governadores serão chamados, o ex-governador, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa crise na segurança pública do Rio de Janeiro e o chamado feito ontem pelo governador Cláudio Castro, ele disse: sozinhos nós não vamos conseguir controlar o que está acontecendo no Rio, detonou essa articulação. A ordem, o tom que o Lula pediu para o ministro Ricardo Lewandowski, de novo, né, ele quem desenhou esse arcabouço, ele quem está tocando tudo, é de dar um tom de, olha, a gente só consegue enfrentar juntos se tiver uma mudança dentro da Constituição. Também serão convidados o ministro da Advocacia-Geral da União, o Jorge Messias, e da Articulação Institucional, Alexandre Padilha. Gente, tem 3 grandes absurdos aí. O primeiro absurdo é a concentração de poderes nas mãos do Lula. Sobre esse absurdo, eu fiz um vídeo hoje mesmo e publiquei aqui no meu canal aqui do YouTube. Você pode ir lá conferir, vou deixar na descrição. O segundo absurdo, que não é o meu ponto também desse vídeo aqui, esse vídeo é o terceiro absurdo que eu já vou falar para você, que é um absurdo aqui de jornalismo. Agora, o segundo ponto aqui é o ponto seguinte. Não adianta falar de coordenação de medidas de segurança pública sem que exista a adoção de medidas efetivas como a redução da maioridade penal, que o PT travou no Senado há anos, a prisão em segunda instância, que o PT é contra, o aumento das penas, que o PT diz que não resolve, que é contra, mas aí eles querem aumentar a pena para os crimes ambientais, eles querem aumentar a pena para o crime dos cidadãos que xingam autoridades. Não tem como resolver esse problema de segurança pública sem acabar com os indultos genéricos para a criminalidade em geral, que os governos do PT sempre deram aos montes. O governo do Bolsonaro não deu esse indulto geral, mas o PT sempre dá aos montes esse perdão de pena de Natal para os criminosos. Não tem como avançar contra o crime organizado sem isolamento de líderes de facções e outras medidas que são impopulares para os criminosos. São populares com a sociedade, mas são impopulares com os criminosos que orientam o voto nos candidatos da esquerda, como disse o governador Tarcísio no último domingo, dizendo que facções criminosas tinham orientado o voto no Boulos. Não falta coordenação, falta ação. Então, não adianta achar que vai resolver problema de segurança pública passando a mão na cabeça de bandido. Mas, como eu disse, o meu ponto aqui não é esse, não é o segundo ponto. O meu ponto aqui é um terceiro ponto. O que ela fez aqui
o que a jornalista fez foi retratar um fato que é um escândalo, mas sem retratar esse escândalo. O que ela fez aqui é um escárnio. Essa apuração da jornalista deveria, no mínimo, espantar qualquer brasileiro que tenha algum conhecimento mínimo da Constituição e do funcionamento das instituições. Afinal, por que Lula, o presidente da República, convidou ministros do Supremo? Ou seja, por que Lula, um chefe de executivo, chamou juízes para uma reunião de governo sobre uma proposta legislativa? A jornalista omitiu esse detalhe super relevante na apuração dela. É impressionante que a convocação do presidente para uma reunião com ministros do Supremo seja noticiada com tanta naturalidade, sem questionamento pelos jornalistas da Globo News. Ministros do Supremo, na condição de juízes, eles são proibidos de exercer atividades político-partidárias. Eles não receberam votos para discutir propostas legislativas. Os ministros do STF eles devem se manter afastados de qualquer reunião de governo ou de discussões sobre projetos de lei ou emendas constitucionais. Afinal de contas, eles podem ser chamados no futuro para julgar a inconstitucionalidade do mesmo projeto que o governo debate hoje. Caso eles participem dessas discussões e se comprometam com elas, como eles poderão depois querer julgar de forma isenta algo que eles ajudaram a formular, algo por que eles contribuíram? É por isso que a Constituição e as leis estabelecem regras para impedir tais situações. E seria maravilhoso se os ministros a seguissem. Mas não, eles são supremos. Eles podem tudo. A realidade é que o jornalismo de pessoas como a Daniela Lima contribui para a normalização de algo que deveria ser visto com assombro: a participação de ministros do STF na política. Nós temos ministros como Gilmar Mendes que declaram abertamente sua oposição à Lava Jato e que a classe política e o presidente deveriam ser gratos ao Supremo por isso. Um outro ministro afirmou com orgulho: enfrentamos o bolsonarismo. Um outro fez palanque no lançamento de políticas públicas governamentais sobre moradores de rua. E na inauguração de um Museu da Democracia também fez palanque, Alexandre de Moraes, ocasião em que ele aproveitou para atacar uma pessoa investigada nos seus próprios inquéritos, atacando Elon Musk. Existe muito mais coisa que foi absurda, mas você que acompanha o canal já sabe, tudo isso é de causar assombro. A cada manifestação política parecida de ministros do Supremo, uma cópia da Constituição entra em combustão espontânea em algum lugar, de puro desgosto. Desde quando é normal que juízes façam ou influenciem indicações políticas de presidentes, quando eles vão escolher os novos ministros do STF, do STJ, do TCU? Quando que é normal que juízes influenciem essas escolhas? Desde quando são normais almoços ou jantares entre presidente da República, ministros de Estado, junto com ministros dos tribunais para discutir política? Quando que o jornalismo deixa de questionar tais atitudes e passa a normalizá-las? Será que vai existir um jornalismo sério assim? Quando o jornalismo deixa de questionar, nós passamos a ter um STF livre, anabolizado, fora de controle, como o atual. Esse jornalismo de porta-voz do poder, que serve como uma espécie de assessoria de imprensa dos poderosos, reproduzindo absurdos como esse, como se fosse algo normal, sem fazer crítica, sem submeter a uma análise adequada, que a Daniela Lima e os outros estão fazendo, é uma vergonha. Você concorda comigo? Me conta aí o que você acha nos comentários.